Então, voltamos aqui com outros modelos de jaleco, de pijamas, né, que são muito bonitos, mas ainda estão sem mangas aqui. É um jaleco que não protege, é um pijama que não protege, mas eu volto a dizer, pode trabalhar com ele sim, vocês podem trabalhar com ele. Mas paciente utilizar o capote, esse capote descartável, ok? Aqui outro também, tipo assim, todos eles são sem manga, sim. Mas voltando a falar, sempre o capote quando você for fazer. Aqui é o ideal, ele tem punhos, tá vendo? Os punhos assim de malha, né? Que vai prender aqui no seu pulso e é de manga. Esse aqui é perfeito, tá? É perfeito. É o que teria que ser usado normalmente. Mas mesmo com o seu capote, com o seu jaleco, a utilização do capote impermeável e descartável, é essencial na hora de um banho, tá? Para que proteja também a sua roupa. Porque esse aqui você vai jogar fora e esse aqui você vai continuar durante o plantão. Então, é bom que a gente consiga evitar a sujidade nesse jaleco, tá? Como escolher o seu calçado? O calçado ideal é esse, gente. É borrachado, antiderrapante, todo fechado. Porque eu tenho o meu de buraquinho, mas tem uns bichinhos que você pode colocar nele, de uma amiga minha que eu acho que ela tá aqui com ele e vou mandar para vocês daqui a pouquinho também. Esse aqui ele não é furadinho, então a agulha se cai, né? Se tem um acidente de uma agulha cair na hora de você estar aspirando uma medicação, não vai entrar pelo buraquinho e vai proteger os seus pés, tá? Essa parte aqui de cima que vocês estão vendo caída ali com o nome do croque, se você joga para trás ele vai segurar no seu calcanhar aqui atrás, tá? Então assim ele não vai sair do pé, é um modelo perfeito. Esse aqui, muitas unidades não é aceitável, é lindo, mas não é aceitável por conta das perfurações, tá? Por conta de cair uma agulha às vezes em pé e passar por esses furinhos aí e perfurar o profissional, ok? Esse aqui também é ideal, ó, todo fechado, tá? Proteção total. Então, assim, são sapatos confortáveis, são sapatos com palmilhas que realmente dá aquele conforto, porque você vai ficar às vezes 24 horas, vai ficar não, às vezes não, às vezes até mais, e tem que ter um conforto, né? Sim, podem usar coloridos, tem unidades que deixam. Tem hospitais, gente, como a Unimed, como hospitais particulares, é difícil eles aceitarem, tá? Essas coisas muito coloridas. Eles têm um padrão de uniforme, então não vão aceitar muito não, tá? Essa parte meio coloridinha. Mas em outros públicos, assim, você encontra facilmente. Agora vamos falar sobre o isolamento. Gente, o isolamento está sendo uma coisa que a gente está batendo todos os dias, né? No nosso trabalho aqui. Isolamento hospitalar é uma prática de precaução na prevenção e medidas de controle da doença transmissíveis. No Brasil, o Ministério da Saúde adotou as precauções de isolamento, sendo isolamento respiratório e de contato. Então, esse isolamento, gente, é um quarto, nada mais é que um quarto separadamente de uma enfermaria, tá? Ele é um quarto isolado, onde quando você coloca um paciente lá dentro de isolamento respiratório ou de contato, você vai ter que tá na porta, né, a placa dizendo do isolamento que está lá dentro. Eu sempre falo com os meus alunos quando nós estamos na prática do nosso estágio que não é para entrar no isolamento, mesmo que seja precaução de contato, precaução respiratória, qualquer identificação que tiver na porta não é para entrar antes de olhar o prontuário do paciente. Por quê? Às vezes a unidade está tão repleta de pacientes que eles não têm aonde colocar mais. O isolamento às vezes está vago, não tem nenhum paciente em isolamento e eles utilizam esse quarto para colocar um paciente comum, sem nenhum tipo de doença transmissível. Então, quando a gente chega na unidade que você sabe que tem alguém no isolamento, vai no prontuário daquele paciente e observa o que o paciente tem. Tá? Você vai lá, ler o prontuário, saber qual o agravo desse paciente, que talvez ele não esteja realmente em isolamento, nem precaução respiratória e nem de contato. Seja um simples paciente que tomou aquele leito por falta de outros leitos, tá? E
Outra coisa, ele não tá com nada. Alguém fala, não tá com nada, tá com uma suspeita. Não entre, tá? Sem vocês passarem o olho ali naquele prontuário, ler, reler e ver, perguntar à enfermeira que recebeu o plantão, o estado do paciente. Então, assim, a gente tem que se certificar totalmente da situação desse paciente para que você possa adentrar numa sala de isolamento, tá? No isolamento hospitalar, algumas atitudes por parte dos profissionais de enfermagem mostram a falta de conhecimento, preconceito e medo de contaminação por doenças como a SIDA, que nós sabemos que é a AIDS, tá? O BK, que é esse BK aí, a tuberculose e outras doenças. Aqui tá mostrando, gente, a precaução por aerossóis, tá? Então, assim, a máscara para aerossóis é a N95, que é essa máscara aqui, tá? Então, eu acho que eu já mostrei para vocês em sala de aula. Essa máscara aqui é a única que nos previne contra a tuberculose, tá? Essas máscaras cirúrgicas, essas máscaras aqui, ó, não servem para nada. Então, se alguém fala para vocês, coloca 3, 4 máscaras dessa aqui, não caia nessa. Não protesta. É só a N95, que é o direito de vocês. E se não tiver, se recuse. Não entre, não tem lei nenhuma que vai fazer vocês perderem um emprego ou qualquer tipo de contrato se vocês se recusarem a entrar sem a N95, tá? Nós temos o capote, nós temos a máscara, o gorro e a lavagem das mãos, que todo mundo sabe que tem que ser feito o tempo todo, tá? Então, assim, são precauções de contato, né, que é ao tocar o paciente. Então nós temos que dar mais ênfase ao capote, às luvas, à lavagem das mãos ao tempo todo. Já a precaução por aerossóis, nós temos que ter a nossa máscara N95, tá? A lavagem das mãos em todas. O isolamento hospitalar requer um maior desafio nas práticas de imunização, por se tratar de uma recomendação que existe um ambiente adequado. Então é verdade, gente, tem que ter um ambiente adequado para o paciente, ok? Porque assim, eles falam, os dois estão com BK, mas talvez um seja imunodeprimido maior que o outro. Existe isso. O paciente está mais imunodeprimido do que o outro e você vai colocar 2 pacientes no mesmo isolamento, não é legal. Isolamento é para ser um isolamento de um paciente só, tá? Então, assim, eu já vi unidades em que colocam 2 pacientes no mesmo isolamento e realmente é uma coisa meio que contraditória, né? A gente pensa bem na contradição que é. Você não pode dizer que se os dois têm a mesma doença, mas talvez o outro esteja mais imunodeprimido do que o outro. Então, há uma infecção cruzada, sim. Talvez ele esteja com outro agravo. Não sei. Então, assim, recomendação é que o isolamento seja de um paciente só. Essas precauções existem para proteger não somente os profissionais de saúde das infecções hospitalares, mas também os pacientes, tá? A assistência de enfermagem prestada a esses pacientes, por vezes prejudicada pela dificuldade do trabalho de enfermagem, lidar com as limitações. Talvez não seja nem isso só, talvez seja a falta dos equipamentos de proteção individual. Tá? Então fica muito difícil você cuidar de um paciente sem que você tenha os equipamentos de proteção individual corretos para aquele caso. Também falta de informação. Existe muita falta de informação, muita informação falsa, que amedronta o profissional de enfermagem, que talvez não tenha o conhecimento adequado para estar lidando com aquele tipo de paciente. Então, realmente, a assistência a esse paciente fica bem prejudicada. Essas incluem o medo de adquirir a doença, seja por não saber enfrentá-la, por preconceito ou por não possuir conhecimento específico a respeito da enfermidade. Então, quando você vai pegar um paciente de isolamento para cuidados, você tem que estudar o caso daquele paciente, tem que saber qual o procedimento com aquele paciente, quais os EPIs necessários para cuidar desse paciente especificamente, tá? Então, o medo e a falta de informação faz com que muitos pacientes isolados, abandonados pela equipe de enfermagem em vários lugares. Vocês vão ver isso, tá? Não só assim no seu estágio, que eu tenho certeza que vão ver, mas quando vocês estiverem trabalhando, tá? É muito complicado isso. Então a gente tem que ficar ligado e estudar o caso do paciente. Eu peguei o paciente assim, de PK. Vamos ver qual é o procedimento a ser feito, qual é necessário, qual EPI ali, quais os cuidados.
Então vamos estudar sobre isso, gente, pra gente não ficar aí tendo preconceito com pacientes que não têm a necessidade de ter, tá? Precaução padrão ou universal, né? Refere-se às medidas profiláticas adotadas por todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência aos pacientes atendidos em instituições de saúde, independente da doença inicialmente diagnosticada. Então, assim, o que acontece aqui? Os profissionais da assistência a esse paciente, eles têm que ter medidas profiláticas também deles, tá? Vamos supor, se você consegue se contaminar, né, sem querer, obviamente, por esse paciente, vai ter medidas profiláticas para vocês, tá? Medicações a serem feitas nesse paciente, nesse profissional. Então, assim, todo cuidado é pouco, mas se acontece alguma coisa, gente, nós temos o direito, tá, das nossas medicações, tá? E dos nossos boletins. Então, assim, vai ter todo um protocolo, né? Se vocês se perfurarem com o paciente, enfim, todo um protocolo. Se vocês tocarem no paciente de contato, também vai ter todo o protocolo. Então, assim, nós temos, na realidade, que nos precaver, mas se acaso acontecer, né, o sinistro, a gente tem um aparato dentro da nossa unidade, tá? Todos os pacientes, mesmo sem apresentar sintomas específicos, devem ser considerados potenciais portadores de doença transmissível. Eu falo isso em sala de aula e vou tornar a repetir. Todo paciente potencial é doente para nós. Não vem escrito na testa que ele tem HIV, não vem escrito na testa que ele tem hepatite. Então, assim, lidar com o paciente potencialmente doente e com doença transmissível. Se você pensar assim, você vai ter o cuidado e a precaução necessária para que você não venha se contaminar, tá? Então, lidem com o paciente desse jeito. Todo paciente é passível de doença e aquele que você está lidando é passível de doença, tá? Ele não tem uma carteirinha dizendo qual a doença dele. Então, a prevenção, tá? A medida profilática é a nossa única solução. Vou dar uma paradinha nesse vídeo aqui por conta do barulho que tá tendo na unidade e eu vou voltar com outro daqui a pouquinho, tá, gente? Beijinhos.